Portanto, por razões de ordem profissional, a colega Paula Pinto vai ter que se ausentar antes do termo deste painel. O mesmo acontece também com a colega Margarida Oliveira. Portanto, se tiverem questões particularmente dirigidas a cada uma destas oradoras, talvez o mais conveniente seja usar o bate-papo para não interromper, entretanto, a sequência das intervenções. O que significa também que a quem quer colocar alguma questão, que sendo uma destas pessoas, portanto, que usasse o bate-papo. Se for às duas outras oradoras, então deixaremos para a parte final do painel, portanto, nos últimos 4, 5 minutos, tentando, de facto, cumprir o melhor possível com o horário estipulado, portanto, a começar às 5 e acabar por volta das 18 horas. Aproveito também para agradecer desde já também a presença da colega Anabela, da Jerum. Bom, e se calhar, penso que o painel está todo reunido. Bem, vamos então arrancar com o início dos trabalhos deste painel. É um painel, como sabem, subordinado ao tema tipologia de projetos, descobrir a diversidade de tipologias de projetos, constituído por um naipe de colegas que já têm veterania nestas andanças, nomeadamente pela sequência das apresentações, a colega Paula Pinto, que vai-nos falar de Prima, a Margarida Oliveira, que nos vai falar do Horizonte 2020, a Ana Torres, que nos vai falar do Erasmus+, e a Rita Rocha, que irá abordar os projetos patrocinados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Uma breve nota sobre cada uma das nossas ilustres oradoras. A Paula Pinto doutorou-se em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é professora coordenadora na Escola Superior Agrária de Santarém, é presidente do Departamento de Tecnologia, Biotecnologia e Nutrição e responsável pela coordenação de unidades curriculares nas áreas de Bioquímica e Nutrição. Tem desenvolvido trabalho de investigação na área epidemiológica, onde estuda o efeito de consumo de compostos bioativos dos alimentos na saúde e a associação da nutrição e fatores de estilo de vida com o bem-estar subjetivo. É coordenadora de um projeto internacional, submetido recentemente a uma candidatura Prima. Paralelamente, tem-se formadora nas áreas de coaching e desenvolvimento pessoal, sendo responsável nacional pela participação num projeto de Erasmus+, CAPA 2. Designadamente com o nome Transpeer, a Transnational Skill Program to Enhance the Employability of Researchers. A colega Margarida Oliveira, que eu julgo que já a vi, está ali, bem disfarçada, por sinal, Margarida. Sobre Margarida Oliveira, tenho-vos a dizer, portanto, que é professora adjunta da Escola Superior Agrária, atualmente é subdiretora da ESAS, é membro integrado do Centro de Investigação LIF, do Instituto Superior de Agronomia. Economia, por acaso, foi a minha escola, colega. E membro colaborador do SCIEV, portanto, o Centro de Investigação para a Qualidade de Vida, ancorado no nosso Instituto. E é vice-coordenadora do domínio científico Natural and Environmental Sciences, da UIPS. É doutorada em Engenharia do Ambiente pelo Instituto Superior de Agronomia, direcionou a sua atividade de investigação para a área da gestão ambiental em agroindústrias, designadamente o uso eficiente da água, sistemas de tratamento de águas residuais e avaliação de pegada hídrica. É e foi responsável, enquanto investigadora, por 6 projetos nacionais e tem participado em diversas equipas de projetos nacionais e internacionais, sendo coautora de mais de uma dezena de artigos científicos em revistas internacionais e mais de 60 comunicações em congressos nacionais e internacionais. Tem integrado comissões científicas e organizadoras de encontros científicos nacionais e internacionais. Ana Torres é professora adjunta, com o título de especialista na área de Educação e Comunicação Multimédia no Instituto Politécnico de Santarém, concretamente na Escola Superior de Educação. Participou como desenvolvimento técnico em vários projetos, é inclusive investigadora em 2 projetos e investigadora responsável em 13 projetos. Atua nas áreas de ciências sociais, com ênfase nas ciências da educação, ciências da comunicação e humanidades.
A Rita Rocha é professora coordenadora na Escola Superior de Desporto Rio Maior, obteve o doutoramento em Motricidade Humana com especialização em Saúde e Condição Física pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, é presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Desporto e subdiretora da UIPS. É investigadora do Neuromechanics of Human Movement Group, do Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. As suas linhas de investigação centram-se na biomecânica da marcha e do exercício e implementação e avaliação dos efeitos de programas de exercício para populações em fases especiais da vida, gravidez, pós-parto, envelhecimento e infância. É formadora na área de fitness e ginástica para todos, membro da Comissão Científica da Escola Nacional de Ginástica da Federação de Ginástica de Portugal e integra o Professional Standards Committee Neuroactive, com sede em Bruxelas desde 2011. É fundador e vice-presidente da Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício. Minhas senhoras, feitas as apresentações, pedi então à Paula Pinto que fizesse o favor de nos brindar com a sua comunicação. Muito obrigado, desde já a todos vós. Obrigada, Pedro, pela excelente apresentação. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Eu espero que todos me ouvem bem. Sim, sim. Pelo menos eu ouço. Pronto, então eu vou falar um bocadinho do PRIMA. Na realidade, a minha experiência não é muito larga em projetos PRIMA. Eu submeti uma candidatura a uma primeira fase, mas disponibilizei-me para falar um pouco da minha experiência e, no fundo, o que é o PRIMA, porque acho que é algo que é também transversal a outras tipologias de projetos, e vão ver que isto tudo depois é relativamente semelhante e parecido. Ora, o PRIMA, porque é que foi criado o PRIMA? Portanto, o PRIMA é um programa específico para as regiões mediterrânicas. E para quê? Para comatar o problema da desertificação das regiões mediterrânicas, que tem surgido devido a alterações climáticas e devido à produção intensiva de alimentos e ao aumento da urbanização e da população. Então, este é um programa financiado pela União Europeia e que se destina essencialmente a países da região mediterrânica. Os objetivos deste programa é precisamente aumentar a disponibilidade de água na região mediterrânica e promover uma produção sustentável de alimentos. Os participantes ou os Estados que participam neste consórcio PRIMA são 19 Estados-membros da União Europeia. Em todas as candidaturas tem que haver pelo menos 2 destes países, mais um que é designado como um third country e que pode ser um associado ao Horizonte 2020, como Israel, Tunísia ou Turquia, ou um que não esteja associado ao Horizonte 2020, seja da região mediterrânica, obviamente, mas que esteja unido ao PRIMA, ao consórcio PRIMA, por meio de acordos científicos. E temos ainda Algéria, Egito, Líbano, Jordânia e Marrocos. Portanto, tem que incluir, qualquer candidatura tem que incluir sempre um destes países. São 3 áreas temáticas no PRIMA e, portanto, uma das áreas é a gestão dos recursos hídricos, portanto, gestão de água. A outra área são os sistemas de agricultura, portanto, sustentáveis,
E o terceiro foco temático é a cadeia de valor agroalimentar. Portanto, surgem chamadas ou programas PRIMA ao longo do ano nestes 3 eixos temáticos. Aquela a que eu concorri foi a cadeia de valor agroalimentar. E dentro dos programas PRIMA nós temos 3 tipos de programas, secção 1, secção 2 e secção 3. Ora, a secção 1 diz respeito a programas totalmente financiados pela União Europeia e, portanto, são aqueles que são mais atrativos para nós. Inclui 2 tipos de ações, que são as de investigação e inovação ou só de inovação. Depois temos a secção 2, que também tem ações de investigação e inovação, mas baseadas em guidelines nacionais, e no fundo na secção 2 os projetos são aprovados pela União Europeia, mas depois o financiamento é com base em financiamento nacional, e na secção 3 temos os programas de investigação nacionais. Portanto, aquele em que eu concorri foi uma secção 1. Ora, qual é a diferença entre estes 2 tipos de ações? Portanto, investigação e inovação ou só inovação? Como o nome indica, obviamente que os programas de Research and Innovation Actions têm uma componente importante de investigação. Pronto, o objetivo então é estabelecer novo conhecimento, ou explorar possibilidades de implementação de tecnologias, produtos, processos, serviços, novos ou melhorados, isto porque a inovação não é só algo novo, que nunca existiu, pode ser pegar em algo já existente, mas utilizá-lo de forma diferente, melhorá-lo, portanto, tudo isto é considerado como inovação. E tudo isto é com base em investigação fundamental ou aplicada, desenvolvimento de tecnologia e teste e validação de protótipos. E este tipo de ações tem uma taxa de financiamento de 100%. Depois temos então as ações de inovação, com o objetivo de planear, desenhar e produzir produtos, portanto é muito mais aplicado do que as anteriores, mas temos, portanto, planear, desenhar, produzir produtos, processos ou serviços inovadores, lá está, novos ou melhorados, com base em prototipagem ou produção de protótipos, teste, demonstração ou estudo piloto em ambiente operacional, seja ambiente industrial, seja ambiente social, validação de produto em grande escala, replicação no mercado. E aqui a replicação no mercado só é considerada a primeira aplicação no mercado do país ou dos países que estão a submeter a candidatura. Podem incluir poucas atividades de investigação e desenvolvimento, este tipo de ações. A taxa de financiamento é a 70% para entidades com fins lucrativos, mas a 100% para entidades sem fins lucrativos, como é o caso da nossa instituição e das instituições de ensino superior. Este é um exemplo, portanto, esta foi, digamos, a chamada call a que eu concorri, só para vocês depois terem uma ideia do que é que aparece no site, não é? Portanto, ela é sempre em 2 fases, qualquer ação prima é submetida em 2 fases. Temos uma primeira fase que são as pré-propostas e depois uma segunda fase que vai com a proposta completa. Pronto. Diz sempre qual é a área temática, qual é o tópico, neste caso o tópico 131, que foi a valorização
dos efeitos benéficos para a saúde dos produtos tradicionais mediterrâneos. E quando nós, e no site temos o botãozinho onde vamos clicar para obter mais informação. Portanto, o que é realmente importante é termos toda a informação disponível sobre o tópico para submetermos uma candidatura no âmbito do tópico. Portanto, o que é que normalmente estes documentos com mais informação incluem? O desafio a que se propõe o tópico, o âmbito do tópico, os impactos esperados, os indicadores-chave de performance e depois temos também os documentos de suporte que têm o plano PRIMA anual, portanto tudo o que é uma candidatura a um PRIMA, mesmo seja em diferentes tópicos, ele deve estar enquadrado dentro dos objetivos gerais do programa PRIMA. Temos as guidelines para a submissão das candidaturas, para também a submissão eletrónica no sistema eletrónico e tem os templates para as pré-propostas e depois a proposta completa quando for caso disso. O que é necessário nas duas fases? Portanto, na primeira fase temos um documento que é a parte 1, que só com os dados administrativos e financeiros. Aqui não é preciso uma descrição detalhada, apenas se pede o custo total por parceiro, tem que se indicar a organização, o PI, portanto o investigador que vai ficar responsável na investigação, na instituição, e o custo ou o orçamento global para cada instituição participante. Não é preciso indicar nesta fase a equipa completa. Depois, a parte 2 é o documento científico com a descrição do projeto, que nesta primeira fase tem apenas 10 páginas. Tem que incluir tudo nestas 10 páginas, inclusive as referências. Por isso é tão importante ler bem a descrição do tópico para fazer uma descrição sucinta e concisa e que se enquadre especificamente dentro daquilo que o tópico pede. Depois, na fase 2, então já temos um documento com a descrição do projeto que terá 50 páginas. Temos a descrição detalhada do orçamento, o currículo vitae de cada um dos investigadores responsáveis, pronto, a lista de publicações, de projetos, de infraestruturas, tudo o que seja relevante para o projeto e, eventualmente, se houver entidades que contribuam para o projeto, mas não sejam parceiras, terão também que ser descritas como empresas, etc. Entre as duas fases, não é permitido modificações no consórcio, de forma nenhuma, nem nas organizações, nem no coordenador, nem nos investigadores responsáveis. No orçamento total também não, nem nos objetivos específicos. Depois, o que é que nós apresentamos aqui no documento científico? Estes são, portanto, os pontos que nos pedem. Portanto, primeiro que tudo, e vão avaliar a excelência, nesta primeira fase apenas vão avaliar a excelência e o impacto. A proposta tem que estar enquadrada no âmbito da chamada, como é óbvio, não é? Então, temos os objetivos, o global e específicos, concisos, a relação com a chamada e o tópico, portanto, se está enquadrada e se responde precisamente ao desafio, até que ponto, portanto, aquilo que nós temos de explicar aqui é como é que o nosso projeto, aquilo que nos propomos fazer, vai resolver aquele desafio específico ou vai contribuir para a resolução daquele desafio específico.
o conceito e a metodologia. A metodologia aqui, atenção, não esquecer que tem 10 páginas e, portanto, é a metodologia global, não vamos descrever todas as tarefas. E a ambição, ou o potencial de inovação. Pronto. Depois, os impactos esperados, que é indicar como o projeto irá contribuir para os impactos mencionados na descrição do tópico, usando indicadores e metas quantificáveis. E aqui também é extremamente importante perceber como vamos medir os resultados do projeto. A avaliação desta fase, portanto, vai se focar unicamente na parte da excelência e do impacto e segue basicamente estas questões. Se o projeto está enquadrado no âmbito do tópico e os objetivos do PRIMA, se os objetivos são claros e pertinentes, portanto, se fazem sentido no momento atual, se o conceito é claro e fiável, se a estratégia ou metodologia a adotar é credível, se a proposta vai mais além do que aquilo que já existe, se se considera a interdisciplinaridade, e isto é algo que se dá bastante valor hoje em dia em qualquer tipologia de projeto, e se é utilizado o conhecimento ou colaboração dos stakeholders. E o impacto, como é que os resultados do projeto vão contribuir para um ou mais dos impactos esperados descritos no tópico. Obviamente, quanto mais o número de impactos para que contribui, melhor. Na fase 2, então, vai-se avaliar aqui sim a qualidade e eficiência da implementação. Portanto, se o plano de trabalho é de qualidade e é eficaz, se os recursos adjudicados às tarefas estão em linha com os objetivos e resultados, se as estruturas e procedimentos de gestão são apropriados, se existe a expertise necessária dentro do consórcio para executar todo o projeto, se as tarefas alocadas aos diferentes parceiros são as adequadas e se todos os participantes têm um papel no projeto e existem os recursos adequados para desenvolver essa função. Portanto, esta será então a avaliação da fase 2. E pronto, eu não sei quanto tempo é que eu levei, era isto que eu tinha para vos dizer. Posso só falar um bocadinho da minha experiência, porque é que eu fui para um PRIMA. Eu estou a coordenar um projeto que não é ainda financiado, surgiu com base em trabalho que eu comecei a fazer com os alunos e numa última reunião de uma COST, por acaso, e como este trabalho é especificamente da região mediterrânica, eu entrei em contacto com uma colega da Grécia e de Espanha que também pertenciam a essa COST, perguntar se não queriam fazer o mesmo estudo no país delas. Expliquei o que é que estava a fazer e se elas não queriam fazer no país delas. E pronto, e foi isso. Portanto, depois a colega da Grécia chamou o Chipre, mais alguém que conhecia do Chipre e depois mais alguém que conhecia de Itália e por aí fora. E portanto, no fundo, acabámos por ficar com 6 países, todos da região mediterrânica e submediterrânica. Portanto, temos estado sempre à espera de chamadas para ver onde é que nos podemos integrar todos e quando surgiu esta oportunidade do PRIMA pensámos, olha, vai ser, ou seja, de qualquer forma, o que é importante aqui é perceber bem qual é o âmbito do tópico. Porquê? Porque obviamente que o projeto que nós tínhamos não estava diretamente enquadrado no tópico, não é? Portanto, nós tivemos que adequar aquilo que já tínhamos construído no nosso consórcio aos objetivos da chamada e, portanto, acabou por ficar um bocadinho diferente do que era originalmente. Mas isto para dizer que tudo o que é networking é muito importante para encontrarmos parceiros para este tipo de projetos, quer a PRIMA, quer a Horizonte 2020. E pronto, agradeço a vossa atenção, obrigada. E eu estarei até mais ou menos às 5:50, depois tenho um exame e, portanto, sairei da reunião nessa altura.
Pedro está sem som, Pedro. Desculpem, desativei o som para evitar o efeito eco. Pronto, portanto, se alguém tiver alguma questão a colocar à Paula, eu peço que eu faça outra vez o bate-papo recorrendo a e-mail, porque facilitou o networking neste caso, usando as palavras da própria Paula. Passarei então a palavra agora à Margarida Oliveira. Margarida. Penso que já estão... Conseguem ouvir-me? É que eu estou na escola, estou de máscara. Não sei se é bom, ouvem bem? Pronto. Eu desde já queria agradecer ao IPS o convite para estar aqui hoje, para falar sobre os projetos do Horizonte 2020. Efetivamente, eu estou como a Paula Pinto, não tenho uma larga experiência de participação em projetos europeus. Já integrei um FP7 há uns anos atrás e tenho concorrido a alguns enquanto parceira, não como coordenadora. Portanto, vou aqui, se calhar, fazer-vos uma apresentação geral sobre os programas do H2020, sendo que o detalhe das candidaturas estão quase todas alinhadas com aquilo que a colega Paula Pinto apresentou e, portanto, eu não vou entrar em detalhe para que não haja sobreposição dos assuntos. Portanto, o Horizonte 2020 encontra-se essencialmente alinhado em 3 pilares. O pilar da excelência científica, da liderança industrial e dos desafios societais. E, portanto, este programa envolveu, no último programa quadro, 14-20, cerca de 77 mil milhões de euros. Portanto, eles estão divididos, esta verba, nos diferentes pilares, e depois ainda engloba o Joint Research Center e outro orçamento mais dedicado à energia nuclear. Portanto, depois, isto é um pouquinho diferente do PRIMA, porque dentro de cada pilar nós temos diferentes tópicos e dentro desses tópicos ainda temos diferentes escolas. Portanto, o Horizonte 2020 na realidade é um mundo. Nós concorremos aqui na escola, o último que submetemos em janeiro deste ano, foi aos desafios societais, portanto ao pilar 3. Dentro dos desafios societais nós concorremos ao 2, que é o do Food Security e Sustainable Agriculture, e depois, dentro deste próprio desafio societal, existem 4 calls e dentro de cada call têm diferentes tópicos. Aquele que nós concorremos foi o da cooperação internacional. E, portanto, dentro deste tópico, eu queria apenas chamar a atenção que houve 3 calls distintas em 2018, 3 para 2019 e 3 abriram este ano em 2020. O nosso projeto foi especificamente na diversificação das fontes de receita para as zonas rurais em África, baseadas em biosoluções. Portanto, este projeto foi um projeto em consórcio, que envolveu cerca de 30 parceiros, entre os europeus e os países de África, que depois seriam os nossos receptores de tecnologia. Tal como a Paula referiu anteriormente, estas candidaturas desenvolvem-se também em 2 fases, portanto tivemos a primeira fase, no nosso caso já tivemos resposta e passámos à segunda fase, portanto foi um dos projetos elegíveis, agora aguardamos e estamos a trabalhar a segunda fase de candidatura para submeter entretanto. E o que é que eu queria, para além daquilo que a Paula referiu, queria chamar a atenção. Efetivamente, nesta fase 1, nós temos que responder àquele desafio específico. Nós não podemos pensar que temos um projeto e que vamos querer submeter o nosso projeto àquela call. Nós, de certa forma, temos que construir, de acordo com todos os documentos-chave
que estão afetos a esta call, nós vamos ter que definir um projeto com base especificamente nos desafios que nos são colocados. E, portanto, temos que responder ao desafio, ao âmbito, qual é o impacto e os indicadores-chave. Para além disso, que eu acho que é fundamental ainda nestas 10 páginas, devemos apresentar uma estrutura organizacional dos parceiros, como é que eles vão interagir entre eles, porque às vezes não é fácil. Então, neste consórcio que nós apresentamos, quase com 30 parceiros, é complicado explicar ao avaliador como é que nós nos vamos integrar todos numa resposta às dificuldades ou às necessidades de cada país. Outra questão que é extremamente importante salvaguardar são as questões da inclusão, igualdade de género, que é de extrema importância e que devemos cumprir em tudo o que são projetos da Comunidade Europeia. De certa forma, a questão o que está subjacente a estes projetos e que é fundamental é a ideia. Portanto, se nós tivermos uma ideia que consideramos que é vencedora, temos que arriscar e, portanto, há que seguir e submeter o projeto à qual considerarmos que é adequada. Depois, outras questões que são fundamentais: alinhar o projeto com os desafios societais da Agenda 2030, a complementaridade da equipa. Muitas vezes nós temos os nossos contactos nas nossas redes, mas nem sempre esses nossos colegas são aqueles que têm uma complementaridade da temática, porque eles vão aos mesmos congressos que nós, publicamos artigos em conjunto, portanto estamos dentro da mesma, alinhados na mesma temática. E por isso é importante garantirmos que o consórcio é completo, que existe complementaridade na equipa e que todas as valências estão cobertas. Eu não referi há pouco o ponto 2, que é o Graphical Abstract, e isto alinha muito com aquilo que a Maria costuma chamar a atenção, que é a questão visual. É extremamente importante nós termos um Graphical Abstract objetivo e que capta a atenção do avaliador, porque se não estiver bem definido quer as articulações, quer aquilo que nós vamos desenvolver, o avaliador desinteressa-se da leitura da candidatura. Portanto, tudo aquilo que é visual e que chama a atenção é importante nós conseguirmos defender. A outra questão é a coordenação do projeto. Nós, nestes projetos que temos concorrido, muitas vezes a discussão prende-se com quem é que, de todos os parceiros, quem é que irá coordenar o projeto. E isto é extremamente importante porque a coordenação no Horizonte 2020 é muito competitiva. Os projetos são muito competitivos e eles dão pontuação à coordenação. Portanto, muitas vezes nós sentimos inibidos a coordenar um projeto porque na realidade nunca coordenámos um. Eles normalmente preferem pessoas experientes. Compreende-se, não é fácil coordenar projetos, mas também se não se avançar, se a pessoa não perder o medo de concorrer por ser a primeira vez, nunca iremos coordenar nenhum. Portanto, há que também desmistificar um bocadinho esta questão e às vezes é mais fácil a pessoa ganhar alguma bagagem coordenando os projetos nacionais e depois de passar dos projetos nacionais e com alguma experiência já conseguir avançar para a coordenação dos projetos europeus. Não estou a conseguir seguir, não sei porquê. Não consigo avançar. Vou aqui interromper, peço desculpa. E vou partilhar novamente. Boa. O meu computador resolveu bloquear, talvez eu consiga aqui deixar nas teclas. Ok. A segunda fase é em toda semelhante àquilo que a Paula apresentou e, portanto, eu fui-lhe roubar os diapositivos que nós partilhámos antes da sessão. A diferença aqui neste call é que nós temos 70 páginas para poder descrever o projeto em vez das 50 páginas do PRIMA. De resto, a estrutura é exatamente a mesma, os documentos que são necessários são exatamente os mesmos. Portanto,
Posto isto, eu queria apenas deixar-vos aqui algumas hipóteses de financiamento que ainda estão abertas e explicar-vos um pouco como é que nós podemos procurar, dentro da imensidão que é a plataforma do Horizonte 2020, perceber se existem ou não calls que estão alinhadas com aquilo com que nós trabalhamos. E, portanto, dentro da página dos projetos da Comissão Europeia, nós podemos criar filtros. E, portanto, entrando nos projetos, os filtros podemos procurar apenas as calls que estão abertas, as que estarão para abrir, e eu aqui neste caso eliminei as que estavam fechadas porque não me interessava. Depois selecionei os desafios societais porque achei que era aquela área que teria mais interesse para mim. E cheguei à conclusão que nesta fase ainda estão 74 calls disponíveis para concorrer. Ora, e o que é que está neste momento ainda aberto? Há umas que fecham, não sei, acho que é esta semana, eu essas não fiz a maldade de as colocar aqui, porque achei que não fazia muito sentido. Portanto, dentro dos desafios societais, estão abertas muitas propostas relacionadas com o clima e, sobretudo, direcionado para a área da energia. A tipologia destes projetos são de ações de inovação ou ações para a investigação e inovação, portanto, os IAs e os RIAs, também alguns ERANETs. Abriram agora em maio e irão fechar em setembro. A diferença destes projetos que estão abertos nesta fase é que são apenas de uma única fase, portanto não são apresentados tal como o PRIMA e o projeto que nós submetemos em janeiro, que é em 2 fases, estes são uma fase única. E depois está ainda aberto os BBIs, que são os de ações para a inovação na indústria para biosoluções, não é? Ações de demonstração, e neste caso existem ainda 20 calls que estão abertas e que fecham a 3 de setembro. Portanto, eu selecionei aqui 8, são aquelas que estão mais alinhadas com as áreas com que nós temos trabalhado no nosso domínio científico, portanto, quer seja com a valorização de resíduos, portanto, extração de moléculas funcionais, sustentabilidade e disponibilidade de matérias-primas, a parte das embalagens, portanto, extração de compostos bioativos, educação para a indústria de carnes e a parte da economia circular. Portanto, isto são calls que estão disponíveis, fecham em setembro e muitas vezes, mesmo que não pensemos em propor uma candidatura, podemos eventualmente nos chats, quer da comunidade, quer do ResearchGate, encontrar alguns parceiros que estão à procura de instituições complementares para concorrer a estes projetos. Do ponto de vista da documentação, portanto, ela também se encontra toda ela sistematizada na plataforma. Eu não extraí para aqui porque são muitos e depende de call para call, mas nós fazendo o filtro aparecem toda a documentação que precisamos de estudar para podermos construir uma candidatura de sucesso. E, essencialmente, o que eu gostava também de deixar aqui a mensagem é que nós temos que acreditar em nós e temos que acreditar nas nossas ideias e, portanto, não há que ter medo de concorrer aos projetos. É claro que nós já tivemos muitos projetos que não tiveram sucesso, mas isso não significa que não continuemos a concorrer e a procurar novos parceiros para projetos europeus. Obrigada. Obrigado, Margarida. Enfim, permita-me subscrever esse exercício de fé que a Margarida, no fundo, incentiva, porque isto também se aprende tentando, falhando e percebendo, à medida que se vai amadurecendo, como é que efetivamente se deve calcular nos requisitos relativos à avaliação das candidaturas. Enfim. Ora bem, pedi então agora à colega Ana Torres que tomasse a condução da sua apresentação. Pronto, conseguem ouvir e conseguem ver, não é? Sim. Então, olha, estou com a mesma questão com a Margarida.
tem que ser só aqui nas setas. Portanto, venho aqui falar na parte dos projetos do Erasmus+, e temos aqui este primeiro quadro, que é o quadro que apresenta as possibilidades dentro do Erasmus+. Temos o Key Action 1, ou seja, o KA1, que é mobilidade individual, que pode ser tanto de estudantes, como de professores, como de funcionários, pessoas que trabalham nas instituições. No caso, vou focar-me mais especificamente no KA2, que tem a ver com a cooperação para a inovação e intercâmbio de boas práticas, porque provavelmente será aquele onde nós poderemos concorrer, não é? E poderemos submeter projetos, e também é o que eu tenho mais experiência, na verdade, mais não a única experiência. Não, KA1 também já fiz uma mobilidade. O KA3 é o apoio à reforma de políticas e tem a ver com, portanto, alterações das políticas. Normalmente tem sempre alguma instituição associada, como câmaras municipais e todas essas, ou ministérios. Temos também as atividades da Jean Monnet e temos a parte do desporto. Eu vou-me focar então mais aqui no KA2 e no KA2 nas parcerias estratégicas. Portanto, temos projetos de cooperação que podem ser transsetoriais ou setoriais e com organização de atividades de formação, de ensino-aprendizagem ou sem essas atividades. Mais à frente já vou especificar estas duas questões. Aqui este diapositivo, o grande objetivo é para verificarmos que no nosso caso específico, ensino escolar será uma área, portanto KA 229 não é uma candidatura que nós possamos submeter nem ser parceiros, porque são parcerias de intercâmbio escolar, e aqui incluindo a cooperação regional também teremos algumas dificuldades, portanto poderemos nos focar no KA 202, especificamente também no 203 e inclusive no 204, depende depois também do objetivo do nosso projeto. Dentro das parcerias estratégicas, portanto podemos dividir em duas grandes áreas, que temos a parte da inovação e o intercâmbio de boas práticas. No caso da inovação, um pouco também do que a Paula falou e da Margarida, não é? Que tem a ver com o apoio estratégicas, parcerias estratégicas de apoio à inovação ou atividades de disseminação de produtos que já existam, mas que sejam inovadores, ideias inovadoras ou produtos inovadores. E aqui nós temos resultados intelectuais, portanto temos produtos, ou sim, normalmente produtos que saem deste projeto, e teremos também a possibilidade de realizar eventos multiplicadores, portanto seminários, apresentações públicas desses produtos. Por outro lado, temos o intercâmbio de boas práticas, que o grande objetivo é que as organizações desenvolvam e reforcem também as suas redes transnacionais, através da partilha de ideias, de práticas e de métodos. Neste caso, as parcerias estratégicas na área do ensino superior não poderão apoiar tanto este tipo de projetos. Nas parcerias estratégicas, portanto, tem a duração sempre de 24 a 36 meses, e aqui entre 24 e 36 cabem todos os outros números de meses, não é? O que eu quero dizer com isto é que normalmente nós temos tendência para fazer projetos ou de 2 anos ou de 3 anos, mas podemos fazer projetos de 28 meses ou de 26 meses ou de 30 meses, não é? O número de parceiros também tem que ser no mínimo 3, de diferentes países. Depois, a partir daí, poderemos, por exemplo, ter um quarto de um país que já está também inserido nesse projeto. As atividades, por norma, não é obrigatório, mas começam 1 de setembro, neste caso 1 de setembro de 2020, e depende também do número de meses que nós colocamos, mas a partir desta data poderão então começar as atividades. Os resultados devem estar quase a sair da call de 2020, e os tipos de projetos, portanto, temos transsetoriais ou setoriais, temos de ensino superior, de educação e formação profissional, de juventude
educação de adultos e educação escolar, sendo que a educação escolar nós não poderemos propriamente participar. Que atividades é que nós temos? Temos dentro destes projetos, temos reuniões transnacionais dos projetos, que são só para as pessoas que estão envolvidas no projeto, portanto estamos a falar do coordenador do projeto e de todas as pessoas que são responsáveis dentro de cada parceiro diretamente com o projeto. Temos depois missões de ensino e formação a longo prazo, poderemos nos candidatar neste caso, que terão entre 2 a 12 meses, portanto que aí é uma mobilidade de jovens, de estudantes para uma organização parceira. Temos também eventos de formação de pessoal, portanto de curta duração, que vai de 3 dias a 2 meses, e temos uma mobilidade blended, que são programas de estudo intensivo e que também são de curto prazo, que vão de 5 dias a 2 meses, e aqui estamos a falar nesta segunda parte mais para os alunos, para os estudantes, e nos eventos de formação do pessoal estamos a falar provavelmente mais na parte dos professores ou de qualquer outra pessoa que esteja envolvida. No caso só para a inovação, atividades que são elegíveis, portanto temos os tais produtos intelectuais e neste caso o desenvolvimento de produtos intelectuais tangíveis e inovadores que vão desde metodologias, com metodologias, ferramentas, materiais, currículos, estudos, e só são permitidos pagamentos a pessoas que estão envolvidas no projeto. Portanto, os produtos intelectuais, isto quer dizer que são vamos imaginar no caso do Instituto Politécnico, são as pessoas do Instituto Politécnico que, portanto, poderão fazer parte deste projeto, trabalhar para estes produtos intelectuais. Depois temos também, dentro da inovação, os eventos multiplicadores, e estes eventos multiplicadores devem-se realizar nos países parceiros dos projetos. Em termos de financiamento, temos os custos unitários e os custos elegíveis, que são a gestão e execução do projeto, e estamos a falar, por exemplo, em 250 € por mês para parceiros e 500 € por mês para os coordenadores do projeto. Estamos a falar em reuniões transnacionais do projeto em que tem a ver com a distância, portanto são mais de 2.000 km, ou qual é a distância entre o país de saída, não é? Neste caso, e o país de chegada. E depois vai variando também os valores. Temos a parte dos produtos intelectuais, e os produtos intelectuais têm a ver com o custo unitário, o valor dia, não é? Para cada sessão técnicos ou sessão professores, neste caso investigadores, e temos os eventos multiplicadores, que também têm a ver com o número de participantes que são convidados para estar presentes nesses eventos, e temos a parte das atividades de capacitação, que são aquela parte que eu tinha falado anteriormente, pode ser tanto para professores, para profissionais, como também para estudantes, e aí também tem a ver com a distância e com o número de dias que as pessoas vão ficar noutro país. Depois temos custos reais, o que representa que terão que ser entregues, neste caso, justificativos, não é? Portanto, faturas. Temos esses custos reais para suporte de necessidades de pessoas com necessidades especiais, portanto, para necessidades especiais, ou custos excepcionais. E este, em termos de financiamento, é o que o KA2 nos permite. Aqui temos uma estrutura, não é, que pode apoiar na construção do projeto, em que temos, a primeira parte será uma informação geral, depois qual é o contexto, portanto, identificar o projeto, qual é a agência nacional onde o projeto vai ser submetido, que tem diretamente a ver com quem é o coordenador do projeto, não é? Quem é o país, ou neste caso a entidade que é a coordenadora do projeto, assim será submetido nessa agência nacional. Temos quais são as prioridades que este projeto vai responder, quais são as organizações que vão participar, e aqui estamos a falar qual é o background, ou qual é a experiência que estes parceiros já têm, qual é o representante legal de cada parceiro, qual é a pessoa de contacto, por aí fora. Temos depois a descrição
o projeto e os participantes. Depois temos a parte da preparação e estamos a falar mais na gestão do projeto, e temos a parte da implementação. E a parte da implementação, onde temos então os resultados, não é? Os intelectuais, os eventos, portanto, de disseminação ou de multiplicação, e temos aqui a parte também da aprendizagem, da formação, dos encontros, podemos dizer, entre professores ou entre estudantes, portanto, são atividades que são realizadas nos países parceiros. E depois temos ainda uma parte importante que é o tal follow-up, portanto, e depois do projeto o que é que vai acontecer, ou mesmo no fim do projeto estar concluído, qual é o impacto que vai ter, como é que vão ser disseminados os resultados pelo geral, não é? E como é que se vai manter este projeto depois de determinado o financiamento, qual é a sua sustentabilidade, portanto, será que se vai manter? Portanto, estas são as categorias, são as partes de uma candidatura e que têm formulários próprios para serem preenchidos. Depois, temos portanto, isto é em termos do KA2 e da estrutura, não é? E aqui eu decidi, achei que era importante também verificar onde é que isto fica tudo alojado, onde é que isto fica tudo guardado, podemos dizer. Temos a plataforma dos projetos e nesta plataforma dos projetos eu coloquei aqui os resultados só do IP Santarém, fiz uma pesquisa pelo IP Santarém e neste caso, por exemplo, dá a indicação que nós temos 29 projetos e vêm aqui todos os projetos onde o IP Santarém está ligado. Eu vou carregar aqui neste primeiro só para verem que cada projeto tem uma ficha e nesta ficha vem indicado não só também quem são os coordenadores, quando é que começa o projeto, quando é que acaba, qual é a referência, qual é o valor que foi atribuído, qual é o site, se o projeto tiver site, qual é o programa, as palavras-chave, quem são os parceiros, e depois vem também um sumário, portanto um resumo do projeto, e como este projeto em concreto já terminou, tem também aqui parte dos resultados. Portanto, tudo isto são os resultados, os intellectual outputs que ficam aqui apresentados. Pronto, eu mostrei este projeto porque é um projeto que foi classificado como uma boa prática. E neste caso eu fiz a pesquisa especificamente pelo IP Santarém, mas podem colocar aqui um termo, um código de um projeto e têm todos os projetos, há uma lista de todos os projetos que estão submetidos. Agora voltando aqui. Pronto, depois, e qual será o futuro? Porque neste momento, portanto, terminou este primeiro não, acho que já é o segundo pacote Erasmus, e vai começar um novo, um Erasmus mais 21-27. Na verdade, pelas indicações que têm saído, não há grandes alterações, inclusive o que acontece é que o orçamento triplicou, não é, para este novo período, está mais focado em pessoas com poucas oportunidades, portanto, e também incrementar o número de participantes e de ações com participantes, portanto, de mobilidades. E é isto. Não sei se tem alguma questão. Fica para o fim, não é? Pois, exatamente. Fica para o fim, por favor. Exatamente. Rita, por favor, professora Rita. Entretanto, obrigado, doutor. Ora é. Estão-me a ouvir? Sim? Sim. Sim? Bem, então, muito boa tarde a todos.
e agradecer a vossa participação, obviamente como na qualidade de subdiretora da Unidade de Investigação. Quero também desde já destacar a colaboração que o Mário José nos tem dado a vários níveis, ele que está aqui connosco, e pedir desculpas de não estar a utilizar o lindo template que ele fez, porque não tive mesmo tempo quando estive a atualizar e portanto vou manter aqui o meu horrível layout do PowerPoint. E para vos falar um bocadinho de projetos FCT. Portanto, eu tenho já mais uns aninhos de experiência relativamente à participação nos projetos vários, quer nacionais, quer internacionais, portanto, em linha do que as minhas colegas referiram, desde o ter medo, do não ter medo ou o ter fé, eu acrescentaria também alguma persistência e muita paciência, porque a maior parte das candidaturas não são bem sucedidas do ponto de vista do financiamento, porque todas estas entidades, estes concursos, são extremamente competitivos, portanto têm vindo a aumentar todos os anos os candidatos e, portanto, é preciso efetivamente ter muita persistência e acreditar e nunca deixar de tentar, porque de vez em quando, naturalmente, temos esta possibilidade e esta oportunidade. Estes concursos FCT, eu tenho vindo a participar neles desde, creio que 2000 ou 2001, portanto têm tido algumas adaptações ao longo do tempo e, portanto, toda a informação é disponibilizada nesta página da FCT e a informação está organizada por domínios científicos. Ou seja, ao contrário das outras áreas, desde o Erasmus ao H2020, em que os tópicos estão muito fechados, aqui tem a vantagem ou a desvantagem, por outro lado, de termos tópicos abertos. Portanto, temos domínios científicos e temos é que construir uma proposta robusta do ponto de vista científico, portanto, em cada uma das subáreas que estão disponíveis. Eu costumo concorrer nas ciências da saúde, ciências do desporto, portanto não tenho experiência noutras áreas, e aqui, portanto, dão muita importância à experiência dos investigadores e que neste momento é verificada através do Ciência Vitae e que sabem, portanto já fizemos webinars sobre este tema e eventos sobre este tema, portanto a importância que neste momento está a assumir esta plataforma de currículos relativamente à referenciação dos investigadores e à verificação dos currículos dos investigadores. Foi criada também aqui uma nova plataforma que inclusivamente permite ver a gestão de bolsas de doutoramento, no caso de algumas orientações que possamos ter, e que vai ligar, portanto, ao portal dos concursos, que também é diferente. Portanto, o portal dos concursos mantém mais ou menos a mesma estrutura e centra-se portanto, nestes pontos que estão aqui referidos. De referenciar que toda a candidatura foi desmaterializada, inclusivamente a questão da declaração de compromisso, apesar de ter aqui algumas questões que foram ajustadas agora nesta última fase, e que a maior parte ou melhor, a quase totalidade da candidatura é apresentada em língua inglesa. Portanto, só o sumário do projeto é que tem
ou melhor, só o título é apresentado em português e inglês e o sumário é apresentado em português e inglês. Portanto, de resto, a totalidade da candidatura tem que estar preparada em língua inglesa. E por isso termos aqui o cuidado de apesar da estrutura estar bastante simplificada e não ser necessário tantos documentos como nos outros casos, e neste momento tudo está muito mais automatizado com esta funcionalidade do Ciência Vitae e com a ligação aos vários projetos, mas há aqui aspectos que nós devemos ter bem preparados para não ter surpresas a quando da candidatura. Portanto, normalmente estes concursos abrem anualmente, há outros concursos a correr em parcerias com outras instituições, mas este concurso nacional normalmente abre anualmente, permite um financiamento até 250 mil euros e num prazo de 36 meses. De referenciar que, além das instituições proponentes e participantes, sendo que não existem aqui limites, dá-se muita importância à unidade de investigação que está associada relativamente ao investigador responsável, ao co-investigador responsável, portanto que foi uma figura que recentemente introduzida, e a ligação, portanto, e a avaliação da unidade de investigação ou das unidades de investigação associadas ao projeto. Portanto, além da caracterização dessas mesmas instituições, portanto, aquilo que aqui é o primeiro impacto deste tipo de projeto é o sumário. Portanto, muita atenção à forma como se constrói o sumário e à objetividade da informação e como é que isto depois se vai desenrolar nas restantes áreas da candidatura. Não existem limitações de páginas, como nas tipologias apresentadas anteriormente, mas existem limitações de palavras ou de caracteres, neste caso, em cada uma das secções. Portanto, e chamar aqui a atenção também que se fazemos primeiro o sumário em português e depois o colocamos em inglês, portanto, vai haver aqui muita diferença em termos de dimensão, porque em português escrevemos sempre mais. Portanto, muito importante este sumário, a lógica de construção deste sumário que vai ser determinante para continuar a leitura. Portanto, uma revisão de literatura limitada a 6.000 palavras e finalmente nos planos e métodos temos aqui mais espaço. E outra coisa que devemos ter em conta é que existem limitações relativamente ao número de referências bibliográficas, que são de 30, e que também podem ser referenciadas, já vi formas muito criativas de se fazer no texto, e depois temos ali um espaço que é obrigatório de 5 referências associadas à equipa de investigação ou ao tema deste projeto. Portanto, portanto, esta limitação leva-nos a pensar muito bem a forma, aquilo que vamos escrever e aquilo que vamos indicar e descrever, portanto, nestas várias secções. Esse planeamento está depois associado às tarefas. Portanto, tarefas que não têm uma obrigatoriedade. Aqui está um exemplo do que costumamos realizar, mas a forma como se apresenta estas tarefas não há obrigações, digamos assim, mas tem aqui a obrigação é depois indicar quais são os membros da equipa de investigação que estão associados a cada tarefa e tem que ser indicada as pessoas mesmo. Portanto, isto remete para
um fecheirozinho Excel que temos que ir fazendo ao mesmo tempo, que nos ajuda a fazer estas contas, porque ainda esta parte ainda não está aqui automática, e particularmente na inclusão de bolseiros ou não, porque depois podem nos bloquear, portanto, a parte do orçamento e a validação das várias secções. Portanto, porque temos que fazer essa validação secção a secção, e há aqui aspectos que, se não os tivermos em conta antes, pode comprometer a submissão da candidatura. Aqui, portanto, a estrutura de gestão é fundamental indicar e dar particular destaque às interações que já existem e à experiência que a equipa de investigação já tem relativamente a outros projetos e relativamente a outras tipologias de projetos, inclusivamente, não só a FCT como de outras áreas, e chamar aqui a atenção que depois cada um dos investigadores, consoante os seus papéis e se são parceiros ou promotores, vão ter que ter um determinado peso em cada uma destas tarefas, portanto vão contabilizar aqui nas pessoas mês, além dos bolseiros, que também têm que se indicar de forma muito, muito clara onde é que participam. Aqui um pequeno exemplo, portanto, este quadro que será em determinada altura submetido como PDF, portanto como anexo numa determinada parte da candidatura, tem um determinado propósito e tem que discriminar determinados indicadores, nomeadamente, por exemplo, as milestones. Aqui a parte das referências, portanto as referências dão algum trabalho, apesar de serem só 35 aliás, dão algum trabalho a colocar, porque são pedidos todos os links dessas mesmas referências. Eu aqui coloquei, tenho a PubMed, portanto, que é a base de dados de referência da área, portanto, à qual normalmente nos candidatamos, portanto, e destacar que, além do investigador responsável e do co-IR, existem membros da equipa de investigação que são indicados como Core CV, e, portanto, essas pessoas também devem aparecer aqui, ou deve-se justificar aqui nestas publicações anteriores. Muito importante explicar se isto é uma ressubmissão de uma candidatura que possa ter sido não financiada em tempos anteriores. Esta parte dá algum trabalho, confesso. E relativamente à lista, portanto, aos membros da equipa de investigação, chamar também a atenção relativamente e mais uma vez ao Ciência CV. Portanto, ainda existe a possibilidade de o investigador indicar o seu FCT-SIG, portanto o antigo currículo não público associado à FCT, mas neste momento aquilo que é pedido claramente é o Ciência CV, que tem que estar devidamente preenchido e desbloqueado para permitir que, de forma direta, possa estar associado à equipa de investigação. E, portanto, isso aparece logo no início, aliás, e é feita essa referência assim que entramos no portal dos concursos. Portanto, o Ciência Vitae, não vou falar nele porque já foi falado noutras alturas. Portanto, chegamos aqui a um ponto 5, onde pedem outros projetos financiados. Felizmente, aqueles que são da FCT aparecem aqui automaticamente. Os projetos financiados por outras tipologias temos que os introduzir através portanto, das respectivas referências, quer pronto, sejam europeus, quer sejam outros financiamentos
nacionais e felizmente simplificaram aqui a informação que é pedida e atenção aqui também se existirem candidaturas similares que também devemos indicar, não podemos ser IRs de mais do que um projeto, mas se eventualmente existirem outras candidaturas similares, ela deve estar aqui também identificada. Se não há, portanto, se não há tantas limitações relativamente aos tópicos, há relativamente aos indicadores. Portanto, estes indicadores de realização temos mesmo que dar resposta e são estes aqueles que são valorizados portanto, pela FCT. Portanto, outputs muito claros que devem ser planeados e além de que, portanto, temos que ter também muita atenção em ser relativamente realistas naquilo que é a produção de publicações, por exemplo, porque isso vai ser avaliado tendo em conta o currículo dos investigadores e vai ser, portanto, questionado inclusivamente por quem vai avaliar o projeto. Por outro lado, também temos que pensar que se colocamos, sei lá, 10 artigos e depois só conseguimos produzir 9, também temos que justificar posteriormente porque é que ou seja, é mais fácil justificar porque é que produzimos mais um do que justificar porque é que produzimos menos um. Portanto, além de outro tipo de ações de divulgação da atividade científica que também devem ser aqui antecipados. Portanto, além de se justificar nesses indicadores, existe um quadro mesmo que obriga a quantificar por ano. Portanto, normalmente estes projetos têm 3 anos, portanto, e em cada ano qual é a expectativa de número de indicadores. O plano de financiamento vai aparecer também numa tabela que é preenchida automaticamente e ou melhor, que tem cálculos automáticos relativamente àquilo que se prevê para recursos humanos e àquilo que se prevê para overheads. Há uma entrada para cada parceiro e que vai sendo contabilizada automaticamente no orçamento global e aqui chamar a atenção para aquilo que são os valores associados às bolsas de recursos humanos, portanto, e outras questões associadas a bolseiros, cujos valores vão alterando de ano para ano e se colocamos lá valores diferentes daquilo que está estipulado, portanto, pode-nos comprometer a validação desta parte da candidatura que aparentemente é simples e portanto é só colocar números, mas esses números devem estar muito bem calculados previamente e com os valores corretos relativamente a essas questões das bolsas, que tipo de bolsa, qual o valor da bolsa, os seguros que depois estão associados, quanto tempo e se isso corresponde às tarefas que nós indicamos e onde incluímos os bolseiros. Portanto, são aqui alguns truques, que não é bem truques, mas são coisas que temos que saber de antemão, porque senão vão-nos roubar imenso tempo ao nível da candidatura e vão-nos roubar tempo àquilo que é importante, que é apresentar uma boa proposta científica. Naturalmente que existe depois a parte de justificar o orçamento, portanto temos poucos caracteres, mas devemos explicar porque é que queremos utilizar os tais 250 mil euros, portanto que normalmente quando pedimos a quase totalidade, portanto como é que vamos bem utilizar esse dinheiro e em quê? Portanto, os gastos gerais
vão até 20%, portanto são calculados de forma automática pela plataforma. E outra coisa importante também é depois, do ponto de vista da gestão de projeto, às vezes as coisas não correm assim tão bem, porque é muito difícil estar a justificar alterações entre rúbricas. Portanto, pensar muito bem nestas questões, se estamos a pedir dinheiro para missões ou se estamos a pedir dinheiro para publicações, porque depois estar a pedir alteração, portanto, se decidimos utilizar o dinheiro para publicar ou em vez de ir ao Congresso ou o contrário, portanto, isto é perder imenso tempo se posteriormente mudamos de ideias. Portanto, aqui nos ficheiros anexos, aquilo que pedem é precisamente o tal a timeline, portanto, onde está indicado, portanto, que tarefas é que vamos realizar ao longo do tempo. Já não existe aqui a lista de possíveis conflitos de interesse, portanto isto fica resolvido logo no início da candidatura e chamar aqui também a atenção que felizmente existe a possibilidade de ir gravando e ir validando secção a secção, e que a submissão da candidatura implica que todas as secções estão validadas para conseguirmos fazer a lacragem. Portanto, após lacragem não há mais forma de alterar aquilo que são as informações que estão submetidas, portanto, com exceção da tal declaração de compromisso. Portanto, e à medida que vamos preenchendo esta plataforma, portanto, quanto melhor tivermos a informação planeada, portanto, isto é relativamente rápido, porque vamos validando essa secção. Se não tivermos a informação já preparada, portanto, demoramos ali algum tempo e atenção a esta questão da validação e da necessidade de ir validando cada vez que colocamos aqui informação. Portanto, a candidatura fica depois visível, portanto, no portal de projetos associado a cada investigador. Aliás, no caso das candidaturas em que somos IR, portanto, não aparecem todos os projetos onde participamos, só naqueles onde somos IR, e muita atenção a esta declaração de compromisso que tem que ser assinada pelos representantes do promotor, dos parceiros e pelo investigador responsável, e tem que ser submetida também na plataforma, em que aqui, portanto, na impossibilidade de se remeter por correio, como é o caso, neste momento, por exemplo, pediram as certificações das assinaturas e tivemos que enviar inclusivamente os documentos comprovativos dos cargos exercidos pelas pessoas. Portanto, ou seja, publicações em Diário da República a dizer que o senhor X é mesmo o presidente do Instituto X e é nessa qualidade que está a assinar. Portanto, relativamente aos termos da avaliação, portanto, o mérito científico e o caráter inovador do projeto, portanto, e aqui as questões de articulação também internacional, numa perspectiva de internacionalização e de publicação, o mérito científico da equipa de investigação, portanto, aqui claramente o que é que temos no Ciência CV, o que é que já produzimos, o que é que já publicamos, a executabilidade do programa, portanto, e se estamos a propor um orçamento que permite dar resposta efetiva àquilo que são os objetivos, e, portanto, os outros dois pontos que são comuns a todas as outras tipologias que já foram abordadas pelas
minhas colegas, eu agora vou avançar um bocadinho porque Rita, tenho que cumprir o tempo, eu sei. pois, é Eu esse sei. o problema. Deixa-me interromper. É que dá-me a sensação que tu quiseste partilhar o quadro e os quadros não tiveram a ser partilhados. Quais quadros? Fizeste referência a vários quadros, mas de facto nós não estávamos a ver as respectivas partilhas. Não sei se era a tua intenção partilhar ou não à vista, mas de facto... Mas viram o PowerPoint? Mas é que ele não está à vista. Eu não te quis interromper porque estavas, de facto, a ser explícita na exposição, mas o PowerPoint, talvez porque estivesse muito feio, ele de facto não apareceu. O PowerPoint não apareceu? Não. Mas de Então. qualquer maneira estiveste muito bem, se me permites. Então o que é que apareceu? Porque eu estava a partilhar a tela. Mas não apareceu. De qualquer Não maneira, apareceu. o raciocínio estava perfeitamente encadeado e fizeste perceber perfeitamente, por isso é que eu também não te quis interromper. Mas podias ter dito que o PowerPoint está muito feio, tá, mas eu estava a achar que estava a partilhar o PowerPoint. Pronto. Mas estava perfeitamente a perceber-se o encadeamento das tuas ideias. Mas pronto, olha, de qualquer maneira, não, eu estava aqui a mostrar portanto, o PowerPoint que tem a ver com a plataforma da FCT, mas de qualquer maneira, se alguém estiver interessado, eu também posso depois disponibilizar naturalmente, mas portanto está aqui, portanto eu estava aqui a compartilhar a tela, não percebo porque é que não partilhei a tela. Mas pronto, estou disponível para se quiserem colocar. Vamos então abrir o debate para um breve período de perguntas a qualquer uma das horas. Por favor, se alguém quiser, apresente-se, se não for de facto um docente do Instituto, mas pronto. Estamos, obviamente, agora na fase das questões. Agora é que a Rita está a partilhar a tela. Agora está-se a ver? Sim. Agora sim. Pronto, então é só para dizer que tenho mesmo um PowerPoint, que eu podia estar a... É muito feio, não é lindinho como o Mário nos habituou, mas portanto ele existe. Feinho, mas existe. Está lá, é o que interessa. Tudo preto no branco, portanto, mas basicamente tem aqui os vários passos que dentro da submissão de projetos podemos utilizar e depois se algum colega estiver interessado, portanto ficará disponível. Muito obrigado, Rita. Entretanto, algum dos participantes quer colocar alguma questão às oradoras que ainda estão presentes? Só dar indicação, não sei se conseguem ver, claro, sim. O Fernando Gaspar partilhou aqui um link do eucalls.net, onde tem a maioria das calls dos vários programas. Acho que era importante ficarmos com este em mente, não é? Obrigado ao colega Fernando Gaspar por esta partilha, aqui do bate-papo, à vista de todos vós. Eu colocava, em todo caso, uma questão, quer a Ana, quer a Rita, que é o seguinte: como é que nestas linhas de investigação, como é que se consegue lidar com a questão da exclusividade, uma vez que envolve financiamento? Portanto, temos aí às vezes, por vezes, algum problema em termos de remuneração dos investigadores. É um problema que eu próprio já senti, portanto gostava de saber como é que quer a Ana, quer a Rita, no fundo, lidam com essa situação. Ok. No caso, portanto, é feito dentro
dentro do âmbito da atividade, não é? Dentro da nossa atividade na escola. E o que acontece é que é pedido a verba dos Intellectual Outputs, portanto, por norma, não na totalidade, mas uma grande parte é pedido para as pessoas que estão envolvidas e que trabalharam no projeto. Claro que depois está sujeito aos overheads da instituição, está sujeito ao corte do IRS e tudo isso, mas pronto, mas é feito o pedido e é pago. Depois, em termos de outras situações, os transnational meetings, vai o dinheiro também para as pessoas, para realizar as atividades, mesmo quando são as formações fora, tudo isso é transferido diretamente para os investigadores. Está respondido, apesar de, portanto, eu normalmente apresento projetos ou envolvo-me em projetos por via do meu centro de investigação, que é o CIPER, e sempre houve a política de utilização dessas verbas para equipamento e principalmente para bolseiros. Relativamente aos projetos via o nosso instituto ou os Erasmus, utilizamos a mesma política, portanto não o ir buscar dinheiro para os investigadores, portanto normalmente são professores de carreira dos vários institutos, mas tentar encontrar aqui financiamento para bolsas, particularmente bolsas de iniciação à investigação, que permitam envolver inclusivamente os nossos alunos da formação avançada ou estudantes de formação avançada, ou estudantes de doutoramento, portanto de outras organizações que não a nossa, portanto, e potenciar o projeto mais por aí do que propriamente para ir buscar dinheiro para os investigadores. Portanto, mas de qualquer maneira, quer dizer, não se colocam questões de exclusividade, porque, pelo que a Ana também já referiu, portanto, são questões que estão previstas na própria forma como nos candidatamos e como são destinadas as verbas que estão previstas no projeto. Portanto, não há projeto nenhum que vamos pedir dinheiro e não dizemos onde é que vamos aplicar esse dinheiro. Não sei se algum dos participantes quer colocar alguma questão. Penso que haverá aqui possibilidade de pelo menos uma ou duas questões. Bom, não sendo o caso, e porque provavelmente já estamos com os nossos tempos tomados por outros compromissos, nomeadamente familiares, então eu iria despedir-me das nossas oradoras, reconhecendo também o interesse enorme das participações das oradoras que, entretanto, por compromissos profissionais tiveram que se ausentar mais cedo. Esperamos, obviamente, enquanto unidade de investigação do Instituto Politécnico de Santarém, que este webinário, à semelhança dos anteriores, tenha de facto de êxito relativamente aos seus propósitos. Certamente que as oradoras deste em particular terão contribuído para isso, talvez melhor do que propriamente o moderador, que se esqueceu de avisar a colega Rita que o PowerPoint estava de facto algures, mas de facto estava a ser delicioso ouvir a Rita, portanto também não me incomodei particularmente com a questão do PowerPoint. As minhas desculpas aos restantes aos participantes, que concretamente tinham interesse em ver esse PowerPoint, mas a Rita também já se disponibilizou a facultá-lo, portanto, menos mal. E assim sendo, em nome da organização, portanto, desejar a todos vós a continuação de um bom dia, de uma boa semana e bons projetos, se for o caso. E certamente que as nossas oradoras estarão disponíveis para dar, na medida do possível, e do que estiver ao seu alcance, todo o apoio que for necessário. Grande bem-aja a todos, boas tardes, fiquem bem. Obrigada, boa tarde.